Olá! A nossa análise de hoje é sobre uma escolha fundamental que todo mundo enfrenta. É como se fosse uma alegoria, sabe? Uma bifurcação no caminho, onde chegam dois convites, mas muito diferentes. Um leva à sabedoria, já o outro à loucura. E a questão central é exatamente esta. Existem duas vozes distintas chamando, convidando para um banquete. Uma é a voz da sabedoria, a outra é a da loucura. E a decisão de qual convite aceitar? Bom, essa decisão define todo o percurso da vida. Para a gente poder entender essa escolha, primeiro a gente precisa conhecer quem são as anfitriãs. De um lado, temos a sabedoria, diligente e estruturada. Do outro, a loucura, que é passiva e ignorante. E a diferença entre elas começa bem antes do convite ser feito. Então, vamos analisar isso aqui. A sabedoria não faz nada de improviso. Ela constrói, ela planeja, ela prepara tudo. Primeiro, edifica uma casa, depois abate os animais, mistura o vinho, arruma a mesa. Existe uma ordem, um esforço, uma substância em cada passo. O convite dela nasce de uma preparação, de um cuidado real. E essa parte das 7 colunas é bem interessante. Elas não são só um detalhe arquitetônico, não. Elas simbolizam a solidez, a perfeição, a integridade do caminho que a sabedoria oferece. Representam, na verdade, um refúgio seguro, construído sobre um alicerce firme para quem busca o verdadeiro entendimento. E aí, chega o convite. E veja como ele é direto, claro, nutritivo. A sabedoria oferece sustento de verdade, pão, vinho. Mas, mais do que isso, ela oferece vida e um caminho claro a seguir. O convite é para abandonar a tolice e começar a caminhar na direção do entendimento. Agora, vamos fazer o contraste com a loucura. A descrição dela é brutal. Ela é barulhenta, agitada, mas completamente ignorante. Não tem preparação nenhuma, não tem banquete, não tem uma casa estruturada. Ela simplesmente fica sentada à porta, esperando de forma passiva que alguém passe por ali. A marca dela é instabilidade total. O convite dela, claro, é o oposto. Não oferece sustento, mas sim um segredo, uma coisa sedutora. A atração está toda no que é proibido, no que é ilícito. Águas roubadas, pão às escondidas. É um apelo direto aos prazeres superficiais, furtivos, com aquela promessa de que o que é secreto é sempre mais gostoso. Tá, mas como saber para qual desses convites uma pessoa está mais inclinada? A resposta está num teste muito simples e muito claro. Não é sobre o que a pessoa diz, mas sobre como ela reage quando é corrigida. Pense um pouco nisso. A reação à crítica, à repreensão, funciona como um espelho. Ela revela a estrutura interna de cada um, mostrando se a base que a pessoa tem é de sabedoria ou se é de escárnio. E aqui a gente vê a diferença de forma gritante. O sábio, ele ama quem o corrige. Isso mesmo, ama, porque ele enxerga a instrução como uma chance de crescer, de se tornar ainda mais sábio. Agora, o escarnecedor reage com ódio. Ele vê a correção como uma ofensa pessoal. E, no fim, arca sozinho com as consequências da própria teimosia. Mas por que essas reações são tão opostas? A resposta está no fundamento, no alicerce sobre o qual cada vida é construída. A sabedoria tem um alicerce muito específico, que é o que permite todo esse crescimento. Esse alicerce é o chamado temor do Senhor. E é crucial entender uma coisa. Temor, aqui, não é ter medo, de jeito nenhum. É sobre uma reverência profunda, um respeito que gera humildade. É o reconhecimento de que existem princípios maiores. Essa é a base. Sem essa base, a correção não é vista como ajuda, mas sim como um ataque. É justamente essa reverência que sustenta aquelas 7 colunas que vimos, dando solidez à estrutura toda. E essa reverência funciona na prática, sabe? Ela abre a mente para receber instrução, quebra aquele orgulho que rejeita a correção e serve de fundação para o conhecimento verdadeiro. É o que transforma uma crítica em combustível para o crescimento. Agora, a gente vai para as consequências finais, onde a escolha se torna literalmente uma questão de vida ou morte. Cada convite leva a um destino completamente diferente. E o que está em jogo não poderia ser mais sério. O resultado de aceitar o convite da sabedoria é bem explícito, uma vida mais longa. As fontes são claras ao afirmar que, por meio dela, os dias se multiplicam e os anos de vida aumentam. É uma promessa de longevidade, de plenitude. E a responsabilidade é 100% pessoal. A sabedoria beneficia quem a busca. O escárnio prejudica quem o pratica.
Não dá para transferir o resultado. A escolha e a sua consequência, seja boa ou ruim, recaem unicamente sobre o indivíduo. E aqui vem a virada sombria da história. O apelo da loucura é todo baseado no engano. Seus convidados, atraídos pelo gosto doce das águas roubadas, eles nem percebem que caíram numa armadilha. Eles estão lá festejando sem a menor ideia de que estão na companhia dos mortos. A conclusão é simplesmente devastadora. O destino final para quem aceita o convite da loucura não é só o erro ou uma dificuldade, é a destruição espiritual. O caminho que começa com um prazer secreto termina nas profundezas. E assim, a gente termina com a pergunta que fica ecoando por toda essa alegoria. Aquele prazer momentâneo, ilícito e superficial que a loucura oferece, será que ele vale o preço final? A escolha, como sempre, continua sendo de cada um.